Olá, tudo bem, Ana? Seguinte, eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz aqui. Vou deixar esses arquivos aí embaixo, aqui nessa aula para você, tá certo? É um arquivo de SAS, que é o Process Flow que eu estou criando. Eu já resolvi a base de custos, tá certo? Tem algumas coisas que eu não compreendi, vou falar aqui com você e vou deixar a forma que eu fiz, tá bom? E vou explicar para você todos os passo a passo que eu fiz no SAS e segunda-feira a gente vai conversar sobre isso, tá legal? Então, baixe os arquivos, jogue lá dentro do SAS, abre, estude esses arquivos para você ver como eu fiz para eu poder te explicar na segunda-feira, tá certo? Vai estudando. Eu fiz apenas a base de custos. Assim que eu terminar a base de horas, eu vou fazer também, vou colocar para você e você vai e eu vou explicar como é feito, tá certo? Então, vamos lá. Essa daqui é o SAS, tá? Eu vou trabalhar aqui os process flow com você. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar, o que eu fiz aqui? Esse Process Flow é o seguinte, eu abri aqui, eu criei uma inicialização das métricas e dessa variável global, que é a data. Então eu digito a data aqui, ele vai rodar em todos os Process Flow para mim, para ficar mais fácil, tá certo? Quando eu coloquei as bases de Excel aqui dentro, eu fui colocando com essas datas que você me passou, tá vendo? Base de Excel, eu fui colocando com as datas. Então como que funciona essa data aqui, esse DT? Esse DT funciona da seguinte forma, na importação das bases, cada base que eu fui importando aqui na codificação, eu coloco aqui, ó, dessa forma. Eu coloco o e-comercial dt ponto. Então ele vai trazer aquela data para mim. Uma coisa muito importante, preste atenção. Você tem que colocar as referências aqui desse MyFolder entre aspas duplas, senão não funciona esse dt, tá? Tem que ser entre aspas duplas. Muito bem. Quando eu vou utilizar ele aqui numa variável comum, não precisa de aspas, não precisa de nada, é só DT, não precisa nem ser maiúsculo, minúsculo, não é case sensitive, tá certo? Então ele vai jogando aqui. Então ele pega a ordens 2020-09-22, e vai entender que eu já rodei aquilo lá primeiro, e vai jogando aqui dentro. Então ele jogou tudo dentro dessa métrica para mim aqui, tá? Que fez toda a importação. Essa parte importada, eu fiz um tratamento da base ordens. A base ordens, ela foi feita da seguinte forma. Essa aqui são as variáveis que ele importou para mim, tanto que ele importa variável 6 e variável 7. Eu fiz esses nomes aqui para ficar claro aí para você, tá? Então, nome original e nome tratado. Então, ordem é ordem, nota é nota, tipo de ordem, equipamento, equipamento, custo total em reais, custo total em reais. A variável 6 é denominação, a variável 7 é localização de instalação e centro de custo, centro de custo. Então, aqui ele organiza as variáveis para a gente. Beleza. O próximo passo, ele vai retirar a duplicidade. O que acontece? A sua duplicidade que está aqui, eu fiz uma base aqui que é a base de duplicidade, tá? Tá aqui na work. Essa aqui, ó, ordens duplicadas. Essa base de ordens duplicadas vem lá da base ordens. O que acontece? Observa o seguinte, olha como ela é. Ordem, já pedi para ele ordenar para mim, ó. Ordem, nota, tipo de ordem, tudo igual, tá vendo? Equipamento é o mesmo. Essa var 6 é o mesmo, a linha aqui, essa que é a var 7 é a mesma, o centro de custo é o mesmo. O que muda é isso aqui, ó, os custos em reais, a totalização. E eu tô achando estranha essa totalização ser este valor, porque são valores muito próximos, mudando de centavos. Então, por exemplo, ó, só para você entender o que eu tô querendo dizer. Ó, se eu pegar essa ordem, essas duas ordens, que tem todo igual, menos os dois valores, é 195,58, 195,71. Aqui, 17602, aqui 17614. Outras duas ordens iguais. Ó, final 31, essas duas ordens. Final 58, aqui final 71. Tá vendo? Então, assim, se você olhar, elas fazem variações de centavos. Por isso que ela está duplicando. Entendeu? Este é o porquê que a base ordens vem em duplicidade de ordens que não era para dar duplicado. Tá, como que eu fiz para resolver esse problema? Eu fiz o seguinte. Eu peguei aqui e para retirar a duplicidade, aqui eu falei o seguinte, olha, pega todos esses valores aqui, o que for, de mesma ordem, mesma nota, mesmo tipo, mesmo equipamento, mesmo var 6 e mesmo var 7, que é denominação e localização, e mesmo centro de custo, todo mundo que for igual, e tira a média desses dois valores. Então ele soma, no caso aqui, divide por 2, se tiver 3, tanto faz, é indiferente. A questão é ele vai tirar a média desses dois valores para mim. Quando ele faz isso, 2, 3, tanto faz.
Quando ele faz isso, ele tira a duplicidade, ele faz um agrupamento, tira a duplicidade para mim, e eu já pedi para ele fazer as ordens, deixar as ordens no formato decrescente. Isso feito, ele não tem mais duplicidade na base ordens. Então, a base ordens, ela fica sem duplicidade, ela fica bonitinha e ela fica desta forma aqui, ó. Tá? Ele roda ali. Aqui, ó, a base ordens agora, toda bonitinha. Denominação, localização, centro de custo, sem duplicidade. E ela tem 10.206 contagens, linhas sem duplicidade. Fechou o assunto. Então aqui tá maravilhoso. Tá. Isso feito, então fazendo o tratamento da base ordem, que é o que importou aqui pra gente, aqui nesse código, tá? Até aqui. Eu vou pegar e vou fazer o tratamento da base custos. Então eu importei a base custos, então a primeira coisa que eu fiz aqui no código é organizando as variáveis da mesma forma. A data de lançamento, ela vem com um formato que não é dia, mês e ano, é mês, dia, ano. Mandei ele colocar nesse formato e chamei DT lançamento, data de lançamento. Material. QTD é QT total entrada. Valor de MR. A variável 5, que é custo classe, que é somente a Gali estava escrito. Classe de custo, chamei de classe de custo. Esse centro de custo parceiro que veio dessa forma, eu mandei ele organizar dessa forma aqui. E o objeto virou ordem, para tudo virar ordem, não virar uma bagunça. Ordem, objeto, uma coisa ou outra, tá? Deixei dessa forma. Muito bem. Retirando as informações da base de ordem, inserindo as informações da base de ordem na base de custos. Quais são essas informações? A denominação, que é equipamento, a localização, que é instalação, e o tipo de ordem, que é a localização, que é localização e instalação mesmo, e o tipo de ordem. Tudo isso aqui está na base de ordens, eu estou jogando na base de custos, que eu estou pegando todo mundo aqui. Tá. Além disso, eu estou gerando uma variável chamada safra de lançamento, que vem lá da base de custos, que é a data de lançamento, que a gente já fez lá em cima, arrumou lá em cima. Aqui eu estou pedindo para ele concatenar, a mesma ideia que a gente faz no Excel, tá? Ele concatena 01, barrinha, o mês, barrinha e o ano. Manda ele colocar no formato dia, mês e ano e dou o input. Por que esse input? Porque essa função aqui, ela gera uma string, um texto. E esse input aqui me transforma esse texto em número, no formato, no caso de data que eu estou pedindo aqui para ele. Beleza. Ele fez isso, eu mando ele formatar essa variável nova aqui no formato de data, que é a safra. Então tá, primeira variável safra feita. Aí variável ano, também de lançamento, criei aqui, chamei ano de lançamento. Fiz o cruzamento aqui embaixo entre custos e ordens pela variável ordem, que as duas têm agora. E uma coisa que eu percebi na base de custos é que tinha uma linha inteira em branco somente com um valor totalizado de custos. Por isso que dava um negócio absurdo. Tá? Ela estourava aquele valor, eu peguei e mandei ele tirar. Tá certo? Depois eu já mandei ordenar aqui por data de lançamento e depois por ordem. Já fez as duas coisas para mim, já encerrou esse problema, já tá maravilhoso. Tá bom? Então é isso que ficou a base de custos. Beleza. Disso feito, eu gero um sumário de custos por ano, safra, equipamento, localização, tipo de ordem em ordem. Essa sumarização é um agrupamento mandando ele somar. Aqui, ó, manda ele trazer todas essas informações, as variáveis, e manda ele somar o valor de MR, chamado valor de custos. Tá certo? E multiplica por menos 1, porque o que acontece? Eu percebi na sua base que você pega uma nova variável, multiplica por menos 1, tá certo? E depois você, cara, então para não precisar gerar mais uma variável na base, a hora que ele faz o somatório, ele já multiplica por menos 1, já me traz isso somado. E aí no final ele traz ele monta essa base para mim e eu exporto essa base, que é essa base aqui, ó, sumário custos. Tá vendo? Já traz sumarizado, eu botão direito, exportar, mandei ele exportar em CSV para mim, tá? Aqui mandei exportar custo CSV. Beleza. Exportou, peguei essa base de custo, tô mandando para você em CSV, peguei um Excel novo, chamei de sumário custos, linkei na base, ou seja, dados, inserir bases, dados, inserir aqui, arquivo, TXT, TXT ou CSV, anexei, coloco que já está acostumado a fazer, joguei a base para cá. Bom, com isso, vamos lá, fiz análise de custo anual, tá certo? Eu peguei aqui a sua custos tratada, equipamento mês-ano, tá? Você tem essa base aqui. A minha base mês-ano, ó, mensal aqui, eu fiz dessa forma aqui, ó.
Eu fiz somente a safra de lançamento, eu fiz uma tabela igual à sua, equipamento e lançamento, depois eu fiz equipamento e lançamento numa visão dessa forma aqui, ou seja, aqui na vertical tem equipamento e na horizontal tem safra. São duas formas diferentes de ver. Detalhe importante é ver se sempre o valor total bate. 4.648, 435,29. Bateu. 4.648, 345,29. Bateu. Tá? Ó. 4.648, 345,29. Bateu. Tá certo? Fiz a mesma coisa para o ano. E fiz a mesma coisa por serviços, classe de serviços, material, serviços e hora, data de lançamento, ordem e custos, tá? Eu não entendi o porquê você traz o total de cada ordem aqui. Para mim isso é muito complicado, porque fica uma tabela, isso, como eu falei, para mim, tá? Se fizer sentido para você, ok. E é que essa informação aqui, ó, para mim é muito estranho, tá certo? Porque você tem uma coisa vendo equipamento e ordem, daí você traz o total da ordem aqui. Para mim é confuso, tá certo? Se para você faz sentido, maravilha, continua fazendo, faz o jeito que você achar melhor. Para mim não faz sentido. E aí eu criei, então, essa mesma forma que você fez aqui, eu fiz essa forma aqui. Se eu quero custos por ordem, eu trago os custos totais aqui. Tá certo? É essa a questão. Então, se eu pegar essa ordem aqui, por exemplo, procurar ela aqui, ó, ela tá aqui, tá? Então, essa aqui, ó, essa ordem tá com equipamento 3, tá? E ela tem esse total de custos aqui, tá? E isso aqui, esse total de custos é um custo de material, tá bom? Para aquele equipamento, tá? Então, é isso que eu trouxe aqui. Eu fiz desta forma, tá? Daqui, o que você pode fazer? Se você quiser gerar dashboards a partir disso daqui, fique à vontade, tá certo? Vê se faz sentido para você, tá? Se você quiser ajuda para gerar dash, a gente desenha os dashes e gera, tá? Eu vou fazer agora é trabalhar na base de horas, tá certo? Fazer o tratamento da base de horas e como trabalhar de uma forma dessa daqui que eu estou fazendo. E eu acho que eu encontrei uma forma, uma engenharia de processo de como conseguir resolver isso dentro desse QL, aquela parte de que você tem que fazer a diferença entre uma linha e outra, tá bom? Então eu vou trabalhar na base de horas, assim que ela estiver pronta eu vou inserir aqui também uma aula dentro dessa aula 5, que vai ser a continuação, e os arquivos aqui, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para você, forte abraço, estude isso para segunda-feira, faça o que eu fiz aqui, para segunda-feira, para a gente poder tirar dúvida. Segunda-feira não, para a próxima aula, terça, segunda, não sei, não lembro quando que é a sua aula, acho que é terça. Enfim, para a próxima aula, se tem esse final de semana, faça isso, tá? Por favor, tudo que eu fiz aqui, faça, para poder tirar dúvida na terça, tá? Replique, tá bom? É isso que eu tinha que falar para você. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.